Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e vamos dar continuidade ao estudo do Direito Empresarial. Agora, nós vamos estudar um ramo do Direito Empresarial, que é o Direito Societário, é o Direito das Sociedades. Nós vamos passar a estudar principalmente as sociedades empresárias, que são uma das espécies de empresário. Acompanhe comigo. O artigo 5º da Constituição, em seu inciso 17, dá a todos os cidadãos brasileiros a oportunidade de associação, a famosa liberdade de associação. Quando nós falamos em liberdade de associação, evidentemente que é em sentido amplo. Nós somos livres para nos associar, duas pessoas se unirem para exercer determinadas tarefas, para exercer determinadas atividades. Evidentemente que para o direito empresarial, a reunião de pessoas que interessa é a reunião de pessoas que têm intuito lucrativo, que têm intuito econômico, que têm fins e finalidades econômicas. É essa associação que para nós do direito empresarial nos interessa. As associações que não têm um fim lucrativo, evidentemente, devido às importâncias dadas a elas, mas direito empresarial não importa. E um artigo muito importante do Código Civil, que é o artigo 44, ele vai estabelecer que existem pessoas jurídicas de direito privado. E as pessoas jurídicas de direito privado que interessam ao direito empresarial é a EIRELI, que falamos em outras aulas, diz respeito às espécies de empresário, mas a mais importante que toca a pessoa jurídica de direito privado são as sociedades, que estão lá no 44. Além das sociedades, mas que não nos importa, repito, temos associações, aqui em sentido estrito. Associações são pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade econômica, portanto não interessam ao direito privado. Fundações, destinação de um bem para uma finalidade altruísta, para uma finalidade não econômica. Organizações religiosas, partidos políticos, que também não interessam, embora importantes, mas não interessam para o direito empresarial. E a EIRELI, que nós já falamos alguns segundos atrás. Dito isso, alunos, o Código Civil de 2002, ao tratar de sociedades, estabelece duas espécies grandes de sociedades. A primeira delas é a sociedade simples, são as sociedades simples. E a segunda são as sociedades empresárias. Claro que, como o próprio nome diz, são as sociedades empresárias que interessam ao direito empresarial. São as sociedades empresárias, repito, que têm interesse do direito empresarial, do direito comercial. As sociedades simples, na verdade, são sociedades que envolvem um grau de atividade organizada muito baixo, sim, em relação às sociedades empresárias. Aliás, é seguindo essa ideia que nós temos o artigo 982, que conceitua, em certa medida, a sociedade simples e conceitua, em certa medida, também as sociedades empresárias. Iniciando pela sociedade empresária, o artigo 982 diz que sociedade empresária é aquela que exerce atividade do empresário. Quando nós pensamos em empresa, quando nós pensamos em atividade do empresário, nós precisamos ir até o artigo 966, que já discutimos em aulas anteriores, que diz o seguinte: empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou exploração de bens ou de serviços. E sociedade empresária, nesta tabela, significa aquela sociedade que envolve uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. Então, sociedade empresária é aquela que exerce atividade econômica organizada com profissionalismo
mesmo com habitualidade para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. E o mesmo artigo 9 diz e a sociedade simples são as demais sociedades. Olhem que interessante, alunos. A sociedade de advogados, ela é uma sociedade considerada simples. A sociedade de advogados é considerada uma sociedade simples. E nessa condição, por ser uma sociedade simples, o registro não é na junta comercial. O registro é na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, claro, na subseção relacionada àquela sociedade onde a sociedade está localizada. Da mesma forma, alunos, sociedade de contadores não empresária, uma sociedade simples, ela também tem o seu registro no registro civil de pessoa jurídica, não na junta comercial. Cuidado. Se a sociedade é empresária, o registro é na junta comercial. Se for uma sociedade simples, o registro é no registro civil de pessoas jurídicas. Portanto, alunos, em termos de definição, em termos de distinção, o que vai distinguir efetivamente sociedade empresária simples é o grau de complexidade da atividade ali exercida. Quanto maior a ação da estrutura do desenvolvimento da atividade, estamos diante de uma sociedade empresária. Mínimo, simples, não tão organizado como uma sociedade empresária exige, nós estamos diante de uma sociedade simples, que o Código Civil assim estabelece. Sempre vai ser sociedade simples, cooperativas, diz o Código Civil, então sociedade de pessoas que exercem uma atividade de natureza científica, uma atividade de natureza artística, uma atividade de natureza literária, pessoas que se reúnem para tal, terão então a reunião daquelas pessoas como uma sociedade simples e não como uma sociedade empresária. E a sociedade anônima, esta sim sempre será considerada empresária. Sociedade, alunos, até fazendo um parênteses aqui, considerando aquelas sociedades conceituais, seja ou sociedade empresária, é aquela criada por um negócio jurídico. Entende como sociedade aquele ente criado por duas pessoas que têm personalidade jurídica quando registrado no órgão competente para gerar ações, gerar direitos a seu favor e contra o seu no sentido de obrigações. Ok? Essa é a ideia de sociedade simples e sociedade empresária no Código Civil de 2002. Dando sequência ao nosso estudo aqui, nós temos uma também divisão que o Código Civil estabelece, que são sociedades não personificadas e as sociedades personificadas. Ora, se eu quero ser um empresário que se preze, se eu quero ser sócio de uma sociedade regular, formal, estruturada com o direito brasileiro, eu preciso ter a minha sociedade devidamente inscrita no órgão competente. E uma sociedade empresária registrada na junta comercial. Mas o Código Civil, ao estabelecer então a obrigatoriedade do empresário que quer ser formal, regular, ter a sua sociedade inscrita no órgão competente, no registro público de empresas mercantis, a Câmara de Juntas Comerciais, o Código Civil também pensou naquela sociedade irregular, naquela sociedade que não tem o seu registro no órgão competente, que nós chamamos de sociedade não personificada, isto é, sociedade irregular e sem registro no órgão competente. Quando a sociedade é não personificada, ela não tem personalidade jurídica, nós temos duas espécies que o Código Civil estabelece: as sociedades em comum e as sociedades em conta de participação. Duas sociedades que não estão devidamente registradas no órgão competente e são sociedades consideradas como irregulares, pois não possuem o registro na comercial. Por outro lado, nós temos as sociedades personificadas. Acompanhem a tela aqui. São as sociedades efetivamente registradas, devidamente inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas
comerciais. Nós temos primeiro as sociedades simples, que já falamos, o seu registro é no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e nós temos as sociedades empresárias. E no direito brasileiro nós temos 5 espécies de sociedades empresárias, 2 comuns e mais principais, que é o caso da sociedade limitada e a sociedade anônima. Nós temos também a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Bastante atenção com relação a essas sociedades. Dando sequência, alunos, nós passamos a algum tópico que ele é muito importante para o direito empresarial, é muito cobrado nos exames de concurso e também no exame da ordem. Muita atenção, a Lei de Liberdade Econômica, que entrou em vigor em 2019, trouxe algumas alterações importantes no que toca à desconsideração da personalidade jurídica. Acompanhe comigo. Quando o empresário ele é devidamente inscrito no órgão competente, aquela sociedade criada pelos sócios de uma companhia, de um empresário, ela é uma sociedade considerada regular. E evidentemente que quando se cria uma sociedade, aqueles sócios que a criaram são donos do empreendimento, não são empresários, é a sociedade que é empresário. E toda vez que o uso dessa sociedade for para fins ilícitos, abuso de poder, excesso de poder e também confusão patrimonial, nada impede que o patrimônio particular dos sócios, sócio A e sócio B, sejam atacados nesse sentido em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Acompanhe na tela. Regra geral é o respeito ao princípio da limitação da responsabilidade, ou então, se não for uma sociedade de responsabilidade limitada, regra geral, primeiro se ataca, primeiro se executa, primeiro se cobra o patrimônio da sociedade, para, se o caso concreto permitir, e se houver violação, atacar o patrimônio pessoal do sócio. E a desconsideração, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nada mais é do que a possibilidade de quando se preencher os requisitos legais, puder atacar o patrimônio pessoal dos sócios. Nós temos várias leis, vários dispositivos legais, dentre eles o Código de Defesa do Consumidor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica, a Lei Anticorrupção, que no caso da empresa utilizada para fins fraudulentos, para fins corruptos, ser objeto também de desconsideração da personalidade jurídica, não só dos sócios, mas também dos administradores. Nós também temos a lei antitruste, que também estabelece a possibilidade de haver o ataque ao patrimônio dos sócios, ou então dos administradores que violarem a concorrência, mas aqui eu trago aos senhores, acompanhem comigo, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece então 2 situações de abuso da personalidade jurídica e que pode ser atacado o patrimônio dos sócios. Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos a primeira hipótese, o desvio de finalidade, em que pode haver abuso de poder ou excesso de poder, ou confusão patrimonial, que estão lá no artigo 50 do Código Civil. Pois bem, toda vez que o empresário agir em abuso de poder, isto é, exercer a sua atividade, seja na condição de administrador, seja na condição de sócio, ou o próprio empresário individual, de responsabilidade limitada, evidentemente, se ele agir em abuso de poder e exercer a sua atividade para muito além do que o contrato permite, por exemplo, eu sou um empresário individual de responsabilidade limitada e eu exerço uma atividade para fins ilícitos, além daquilo que o contrato me permitia. Por exemplo, tenho lá, sou prestador de serviço de transporte, mas na verdade transporto drogas ilícitas, transporto entorpecentes. Isso faz com que, se eu causar algum dano, seja para a administração pública, seja para
contra o Estado ou pessoas ou credores, eu vou ter a minha responsabilidade assumida e o meu patrimônio pessoal poderá ser atacado em relação ao abuso de poder que eu exerci. Ora, eu desviei da finalidade que a sociedade para a qual foi criada ou aconteceu. Da mesma forma, o excesso de poder, por exemplo, eu tenho poderes para comprar e vender imóveis até 1 milhão. Está lá eu na condição de administrador de uma sociedade empresária. Porém, eu adquiro imóveis que superam o valor e que excedem o meu poder contratual. Veja, não é errado, de modo geral, eu comprar imóveis que superem o valor de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas eu dependeria, se o contrato estabelecer, de autorização dos demais sócios. E nesse caso, se eu vier a comprar um imóvel que eu excedo o meu poder estabelecido no contrato social da sociedade empresária, eu poderei, então, desviar da finalidade a qual aquela sociedade existe por excesso de poder. Ou então, por último, confusão patrimonial, conforme consta na tela aqui. Quando nós pensamos em abuso da personalidade jurídica, na espécie confusão patrimonial, nós compreendemos basicamente aquela situação em que o sócio tem bens ocultados na pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem bens ocultados na pessoa natural de um sócio, não se sabe o que é patrimônio da empresa, não se sabe o que é patrimônio do sócio, o sócio acaba se utilizando de empregados para colocar bens da empresa, enfim, confusão patrimonial. Toda vez que isso for caracterizado, repito, confusão patrimonial, poderá haver, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica. Dito isso, alunos, passando para o próximo tópico, que é o conteúdo do ato constitutivo. Vejam só, toda sociedade empresária ela vai ser criada por um ato constitutivo, por um negócio jurídico, geralmente um contrato social, ou na hipótese de sociedade anônima, um estatuto social. Nesse caso, vejam só, alunos, esse ato constitutivo necessita obrigatoriamente do respeito de alguns requisitos. Acompanhe comigo. Qualificação dos sócios, deve haver a qualificação dos sócios, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Também a opção pelo nome empresarial, conforme o caso, firma social, ou firma individual, desculpem, ou conforme o caso, firma coletiva, conforme o caso, denominação, se aquele empresário assim for permitido. Então, o nome empresarial, nesse aspecto, é sempre importante para designar a sociedade que ali estamos utilizando. Objeto social também, a atividade que está sendo exercida pelo empresário, prestação de serviços, produção e circulação de bens, a sede, que é o local onde estará o estabelecimento do empresário, e por último, se for o caso, o prazo de duração daquela sociedade empresária. Geralmente o prazo de duração de uma sociedade é indeterminado, mas existem sociedades de propósito específico, por exemplo, que têm estabelecido o seu prazo de duração. Então, o ato constitutivo deve assim constar. Também deverá constar, conforme na tela, acompanhe comigo, o capital social da sociedade, quais são os recursos que saem do patrimônio pessoal do sócio para o patrimônio da sociedade, isso representa o capital social, a cota que cada sócio vai ter na sociedade e, por último, a quem cabe a administração daquela sociedade, que pode ser sócio ou não sócio. Dando sequência ao nosso conteúdo, alunos, tema também de bastante importância, é a gente entender que numa sociedade empresária existe um regime jurídico entre os sócios. Ora, sócios têm direito e têm deveres em relação à sociedade. E a sociedade, da mesma forma, tem direitos e deveres em relação aos sócios. Em termos de noção geral, quando a gente fala de regime jurídico dos sócios, uma sociedade empresária, ela pode ser composta por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nada impede que sejam sócios de uma sociedade pessoas jurídicas, assim como, geralmente pessoas físicas. Evidentemente que a pessoa física ela é representada pela pessoa natural dela mesma. Agora, uma pessoa jurídica, quando for empresária, evidentemente que uma pessoa natural deve representá-la. Nesse caso, são
sócios pessoas físicas e sócios pessoas jurídicas, possíveis sócios de uma sociedade empresária. E nessa condição, alunos, vejam só, nós temos, claro, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, direitos e deveres dos sócios. Quando nós pensamos em deveres dos sócios, acompanhem comigo, é dever dos sócios contribuir para a integralização do capital social. Ora, se o sócio A se compromete a transferir 50 mil reais do seu patrimônio para a sociedade, ele deve pagar, ele deve contribuir para a integralização do capital social. Se o sócio B se compromete em 100 mil reais, o sócio C se compromete em outros 100 mil reais, todos eles, A, B e C, na condição de sócios, devem contribuir com a integralização do capital social. Claro, por óbvias razões. Se eu tenho uma participação maior, eu vou ser um sócio majoritário. Se eu tenho uma participação menor, eu vou ser um sócio minoritário. Dando sequência, alunos, também é dever dos sócios a lealdade e cooperação. Ora, se eu tenho meu sócio, se eu sou sócio de uma sociedade empresária, por óbvio eu vou agir com lealdade, por óbvio eu vou agir com cooperação, e isso deve ser um dos deveres dos sócios. Além disso, alunos, os sócios também têm direitos. Acompanhem comigo aqui, conforme consta na tela. Direitos patrimoniais e direitos pessoais. Aquele sócio de uma sociedade, ele tem, em termos de direitos patrimoniais, a participação nos lucros sociais. Evidentemente, se eu crio uma sociedade empresária, eu preciso necessariamente participar daqueles lucros. E também, na hipótese de extinção da sociedade, a minha participação se dará por meio do acervo. Se a sociedade for dissolvida, for extinguida, eu, na condição de sócio, de acordo com a minha participação de 50%, 30%, 20%, 70%, 80%, 90%, eu terei a minha participação no acervo patrimonial, naquilo que sobrar da sociedade quando da sua extinção, claro, se sobrar. Em termos de direitos pessoais, nós temos o direito de voto. Então, aquele sócio de uma sociedade empresária, ele vai ter o direito de votar na reunião ou então nas assembleias. Se for uma sociedade anônima, o acionista vai ter o seu direito de voto sobre os andamentos daquela sociedade nos termos da lei. E por último, claro, outros direitos nós também podemos estabelecer, mas como critério geral aqui, por último, o direito de fiscalizar o andamento da sociedade empresária e principalmente fiscalizar a atuação do administrador. Para nós revisarmos, alunos, essa nossa matéria da primeira parte do direito societário. Pois bem, acompanhem comigo. Nós temos então o Código Civil estabelecendo as sociedades simples e as sociedades empresárias. Sociedade empresária, nos termos do artigo 982, é aquela que exerce, então, uma atividade relativa a empresário, ou seja, sociedade empresária é aquela que exerce atividade econômica para a organização, para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. Sociedades são as demais. Nessa atuada, nós temos então sociedade simples e sociedade empresária. O que na realidade diferencia elas é o grau de complexidade. Quanto mais complexo o grau da estruturação, da organização, do profissionalismo, eu estou evidentemente próximo a uma sociedade empresária. Agora, se é uma atividade intelectual, se é uma atividade científica, de natureza científica, literária, artística, ou então é uma cooperativa, eu estou diante de uma sociedade simples. Sociedade simples, o registro é no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ao passo que a sociedade empresária, o registro é no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das sociedades, a cargo das juntas comerciais. Nós temos também aquela diferenciação que o Código Civil observa as sociedades não personificadas e as sociedades personificadas. As não personificadas, que não possuem o seu registro no órgão competente e, portanto, são sociedades irregulares, e nós temos as sociedades personificadas, que são aquelas sociedades que estão registradas no órgão competente. A preocupação do direito, evidentemente, é com as sociedades personificadas, com as regulares. E aí nós temos entre as sociedades personificadas a sociedade simples
e as sociedades empresárias. Em termos de sociedades empresárias, nós temos, como já disse, sociedade limitada e sociedade anônima como as principais espécies de sociedades empresárias. Não nos esqueçamos de um tópico muito importante, revisando aqui, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é a hipótese do Poder Judiciário, sempre quando provocado, de poder atacar o patrimônio pessoal dos sócios. O Código Civil, no seu artigo 50, estabelece, então, os desvios da finalidade daquela empresa, abuso de poder, excesso de poder ou confusão patrimonial como hipóteses do Código Civil para que haja desconsideração da personalidade jurídica e ataque ao patrimônio pessoal dos sócios. Para encerrar, alunos, temos então o conteúdo do ato constitutivo. Toda sociedade empresária, quando for criada, precisa respeitar esse conteúdo mínimo, sob pena, então, do contrato ou do estatuto social que cria aquela sociedade estar inválido, estar não cumprindo com as suas regularidades exigidas tanto pelo Código Civil, mas também pelo Registro Público de Empresas Mercantis. E, por último, não nos esqueçamos que entre sócios existe um regime jurídico de direitos e obrigações, e tanto a sociedade tem direitos e obrigações para com os sócios, como os sócios também têm direitos e obrigações para a sociedade. E entre os sócios também há um regime jurídico a ser respeitado e observado. Queridos alunos, finalizamos então a nossa aula aqui. Desejo um bom estudo a todos vocês e até a próxima aula.